A Anvisa estuda a proibição da venda da sibutramina, medicamento utilizado para o emagrecimento. Porém, o assunto gera polêmica, pois é uma das substâncias mais utilizadas para quem quer perder peso. Veja na reportagem a opinião dos especialistas sobre os efeitos da droga. A jornalista Gabriela não obteve o resultado final esperado com o uso da sibutramina. Ela conta que fez o tratamento 2 vezes. O primeiro indicado por uma nutricionista e o segundo por um endocrinologista. E no início emagreceu muito rápido. Eu ia para academia, eu corria na esteira, então eu fazia coisas que nem eu acreditava, porque eu estava assim, um pico de energia assim, impressionante. Então assim, eu emagreci bastante. No caso de Gabriela, depois de um tempo, o medicamento causou efeito contrário. Aquele humor todo que eu tinha, aquela vontade de ir na academia, aquele ânimo todo, começou a se transformar numa coisa horrível. Então assim, eu comecei a ficar mal-humorada, parei de tomar o medicamento para não dar mais efeito, né? E aí comecei a engordar tudo de novo. Qualquer efeito colateral, né, digamos, irritabilidade, insônia, taquicardia, o coração mais acelerado, quer dizer que o organismo, na minha interpretação, ele está rejeitando, ele está tendo um efeito colateral da medicação. A sibutramina contém uma substância que aumenta o hormônio chamado serotonina e que dá a sensação de saciedade. A sibutramina, ela estimula, através de um receptor cerebral, faz com que a serotonina aumente. E aí a pessoa tem menos apetite, ela não fica sem o reflexo da fome, ela persiste com a fome, mas quando ela vai comer ela tem mais saciedade. A droga, lançada há uma década, já foi proibida na Europa e nos Estados Unidos. Este cardiologista revela que estudos realizados apontaram que o uso da sibutramina por alguns subgrupos de pacientes pode ser perigoso. Em pacientes hipertensos, em pacientes com mais de 55 anos que têm um risco de doença cardiovascular, essa droga pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares como infarto agudo do miocárdio ou derrame cerebral. O cardiologista e o endocrinologista são contra a proibição pela Anvisa. Eles defendem a droga porque ela contribui com o emagrecimento para pessoas não cardíacas ou hipertensas. Mas o tratamento deve sempre vir associado a exercícios físicos e controle da alimentação. Então precisa haver uma educação das pessoas e alguma educação dos médicos, né? Então, havendo esse tipo de situação, eu acho que não tem problema nenhum essa droga se manter, porque algumas pessoas podem haver se beneficiar, porque nós estamos chegando num ponto aqui no Brasil em que a obesidade está se tornando uma epidemia. E pessoas que, desde criança, a gente está vendo, desde jovens, que estão se tornando cada vez mais obesos e que vão ter problemas no futuro em relação a isso. E se tu usar de uma forma adequada, souber indicar para qual paciente usar, ele é um remédio seguro. Então, um paciente que está fazendo exercício físico, está controlando a alimentação, está modificando os seus hábitos e não consegue perder peso, ele é uma arma auxiliar. Ele é contraindicado para pacientes que tenham alterações psiquiátricas ou alterações cardíacas, né? O estudo que gerou, hoje em dia, toda essa questão sobre a proibição da medicação justamente mostrou um aumento de mortalidade cardíaca para pacientes de alto risco. Né? Pacientes já tinham um risco cardíaco, usaram a sibutramina por um tempo prolongado, tiveram mais mortalidade. Então hoje a gente restringe baseado nesse risco. Então, se tu não te cuida, se tu não faz a dieta, volta tudo ao normal. Mas assim, o resultado dele é impressionante. Assim. Então por isso que tu te empolga muito, mas tem que cuidar bastante.